Stefan Hoffman sempre foi um homem de rotina. Todas as manhãs, às 5:30, o despertador tocava na pequena, mas bem cuidada casa na zona leste de St. Louis. Ele levantava-se silenciosamente, com cuidado para não acordar a esposa, e dirigia-se à cozinha, onde preparava café na mesma cafeteira de aço que receberam como presente de casamento há quase 30 anos. Às 6:15, ele saía de casa e ia para o trabalho como supervisor de manutenção no centro de convenções do centro da cidade, cargo que ocupava com dedicação silenciosa há mais de 2 décadas. Sua esposa, Emma Hoffman, tinha um horário diferente. Ela trabalhava no turno da noite no Marriott Grand Hotel, gerenciando serviços de banquetes e coordenando eventos que muitas vezes se estendiam até tarde da noite. Seus horários raramente coincidiam, e eles se cruzavam no corredor com beijos rápidos e promessas de conversar mais tarde. Mas aos domingos, eles tinham um acordo tácito. As manhãs de domingo pertenciam a eles. Sentavam-se juntos à pequena mesa da cozinha, compartilhando o café da manhã e lendo trechos do jornal em voz alta um para o outro. Um ritual que sobreviveu a mudanças de emprego, dificuldades financeiras e o esvaziamento gradual de sua casa à medida que seus 2 filhos cresciam e se mudavam. Stefan não era um homem que falava facilmente sobre seus sentimentos. Ele havia crescido em uma família onde as emoções eram consideradas um assunto privado, algo a ser controlado internamente, em vez de demonstrado. Mas aqueles que o conheciam bem compreendiam que seu amor por Emma era o fato central de sua vida. Ele falava dela constantemente no trabalho, compartilhando pequenas histórias sobre o dia dela, suas observações, seus planos. Seus colegas de trabalho brincavam gentilmente com ele sobre isso, chamando-o de antiquado. Mas havia respeito em seu humor. Em um mundo onde os casamentos se dissolviam com frequência alarmante, Stefan e Emma representavam algo estável e duradouro. O filho deles, Marcus Hoffman, era a luz das suas vidas. Nascido quando Emma tinha 24 anos e Stefan 26, Marcus era uma criança atenciosa que se tornou um jovem responsável. Ele trabalhava na construção civil, tinha orgulho do seu ofício e recentemente se tornou pai. O neto de Stefan e Emma, um menino de olhos brilhantes chamado Jacob, se tornou o tema de inúmeras fotos que Stefan guardava na carteira e mostrava para quem quisesse ver. Marcus morava em East St. Louis, do outro lado do rio, em um bairro que já havia visto dias melhores, mas onde ele conseguiu encontrar uma moradia acessível. Stefan se preocupava com a região. Os índices de criminalidade estavam subindo e havia notícias sobre tiroteios e roubos que o deixavam inquieto. Mas Marcus era cuidadoso. Ele mantinha a discrição, trabalhava duro e se concentrava em sustentar o filho. Stefan respeitava isso. Ele criou seu filho para ser autossuficiente, e Marcus levou essa lição a sério. Em uma noite de domingo, no final de abril, Stefan e Emma estavam sentados juntos na sala de estar. A televisão estava ligada, transmitindo o noticiário local em volume baixo. Emma tinha acabado de voltar de um turno no hotel, e Stefan preparou um jantar simples com frango assado e legumes. Eles comeram em um silêncio confortável, aquele que vem de décadas de refeições compartilhadas e compreensão mútua. Emma mencionou que havia sido contatada por um repórter na semana anterior. Havia ocorrido uma série de roubos em estacionamentos no centro da cidade, e o repórter estava fazendo uma matéria sobre as preocupações com a segurança dos funcionários do hotel que terminavam seus turnos tarde da noite. Emma recusou a entrevista. Ela não gostava de chamar atenção para si mesma e acreditava que as medidas de segurança do hotel eram adequadas. Stefan concordou com a decisão dela, mas mentalmente decidiu verificar com mais frequência como estava o trajeto dela para o trabalho. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Stefan percebeu que Emma parecia preocupada.
Ela estava em frente à pia do banheiro, escovando os dentes, olhando para o seu reflexo no espelho, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Quando ele perguntou se havia algo errado, ela balançou a cabeça e sorriu, dizendo que estava apenas cansada. Ele aceitou a resposta, mas mais tarde, enquanto estava deitado no escuro, ouvindo a respiração dela ao seu lado, sentiu uma leve inquietação que não conseguia definir. 3 dias depois, Emma Hoffman estaria morta. E a vida de Stefan, construída sobre rotina e devoção silenciosa, desmoronaria em algo que ele nunca poderia ter imaginado. O telefone tocou às 11h43 da noite de quarta-feira. Stefan estava dormindo há menos de 1 hora, exausto de um longo dia, supervisionando os reparos no sistema elétrico do centro de convenções. O som cortou a escuridão do quarto, estridente e insistente. Ele pegou o aparelho na mesinha de cabeceira, com a mente ainda confusa pelo sono, esperando talvez um número errado ou um operador de telemarketing que não tivesse verificado a hora. A voz do outro lado da linha era profissional, mas tensa. Pertencia a um policial do Departamento de Polícia Metropolitana de St. Louis. O policial perguntou se ele era Stefan Hoffman, marido de Emma Hoffman. Stefan sentou-se imediatamente, com o coração batendo forte no peito. Ele confirmou sua identidade com a voz trêmula devido ao medo repentino. O policial perguntou se ele poderia ir ao centro da cidade, ao Marriott Grand Hotel. Havia ocorrido um incidente. Emma estava envolvida. Eles precisavam que ele fosse o mais rápido possível. Stefan perguntou que tipo de incidente. O policial hesitou e, nessa pausa, Stefan sentiu algo dentro dele começar a se quebrar. O policial disse apenas que era grave, que Emma havia se ferido e que explicariam tudo quando ele chegasse. As mãos de Stefan tremiam quando ele encerrou a ligação. Ele se vestiu rapidamente, colocando jeans e um suéter sem pensar, seus movimentos automáticos. Ele não ligou para ninguém. Não sabia o que dizer. Ele simplesmente entrou no carro e dirigiu em direção à cidade, segurando o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A viagem durou 20 minutos, mas pareciam horas. A mente de Stefan corria por todas as possibilidades, cada uma pior que a outra. Um acidente, uma queda, um assalto. Ele pensou na voz de Emma ao telefone mais cedo naquela noite, quando ela ligou para dizer que trabalharia até tarde. Ela parecia normal, talvez um pouco cansada, mas nada que sugerisse perigo. Ele disse para ela tomar cuidado, como sempre dizia, e ela riu gentilmente e prometeu que tomaria. Aquela risada agora ecoava em sua mente, e ele sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Quando chegou ao hotel, a cena era caótica. Carros da polícia estavam estacionados em ângulos pela rua, com as luzes piscando em ritmo silencioso. Uma fita amarela isolava a entrada da garagem. Policiais entravam e saíam do prédio, falando em rádios, tomando notas, fotografando a área. Stefan se aproximou do perímetro com as pernas trêmulas. Um policial o parou, perguntando seu nome. Quando Stefan se identificou, a expressão do policial mudou para algo que parecia pena. Ele foi escoltado para dentro, passando pela fita, pelas câmeras, para um mundo que nunca imaginara entrar. Um detetive o encontrou perto da entrada da garagem. O homem tinha cerca de 40 anos, cabelos grisalhos e olhos cansados. Ele se apresentou como detetive Raymond Pierce. Pediu a Stefan que se sentasse, indicando um banco perto do saguão do hotel. Stefan recusou. Ele queria saber o que havia acontecido. Queria ver Emma. O detetive colocou a mão em seu ombro com firmeza, mas sem grosseria, e disse para ele se sentar. Stefan obedeceu, seu corpo subitamente pesado. O detetive Pierce explicou que Emma havia sido baleada. Ela foi encontrada atrás de seu carro no 5º andar da garagem pouco depois das 7 da noite. A segurança do hotel ouviu tiros e chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, Emma não respondia.
Os paramédicos tentaram reanimá-la, mas ela foi declarada morta no local. Stefan ouviu as palavras, mas elas não pareciam reais. Eram sons sem significado, descrições de eventos que não poderiam envolver sua esposa. Ele perguntou quantas vezes ela havia sido baleada. O detetive hesitou antes de responder. 3 vezes. A visão de Stefan ficou embaçada. Ele perguntou se ela havia sofrido. O detetive disse que não sabia, mas que provavelmente tinha sido rápido. Stefan não encontrou conforto nisso. Ele perguntou se eles sabiam quem tinha feito isso. O detetive disse que estavam investigando. Houve outros incidentes na mesma garagem nos últimos dias. Eles acreditavam que poderia estar relacionado a uma série de roubos que tinham como alvo pessoas que saíam do trabalho tarde da noite. Stefan sentiu algo mudar dentro dele, algo frio e afiado. Ele perguntou se Emma havia sido roubada. O detetive disse que ainda estavam processando a cena do crime, mas que a bolsa dela havia sido encontrada perto do corpo e seus pertences pessoais pareciam estar intactos. Stefan olhou diretamente para o detetive, sua voz firme, apesar do tremor nas mãos. Se ela não havia sido roubada, então por que havia sido baleada? O detetive não tinha resposta. Stefan não teve permissão para ver o corpo de Emma. A cena ainda estava sendo documentada e o médico legista ainda não havia chegado. Disseram-lhe que poderia identificá-la mais tarde, no necrotério. A palavra necrotério o atingiu como um golpe físico. Ele sentou-se no banco, olhando para o chão, tentando compreender que a mulher com quem havia tomado café da manhã 3 dias atrás agora era uma prova em uma investigação de homicídio. Um policial lhe trouxe água. Stefan não bebeu. Outro policial perguntou se havia alguém para quem pudessem ligar, um familiar ou amigo que pudesse ficar com ele. Stefan balançou a cabeça. Ele precisava ligar para o filho. Precisava contar a Marcos que sua mãe estava morta. Mas não conseguia pegar o telefone. Ainda não. Não enquanto ainda tentava acreditar nisso. Stefan ligou para Marcos às 2 da manhã. Seu filho atendeu na 4ª chamada, com a voz embargada pelo sono e pela confusão. Stefan tentou falar, mas as palavras não saíam. Houve um longo silêncio na linha, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração. Marcos perguntou o que havia de errado, seu tom mudando de sonolento para alerta. Stefan se forçou a dizer: "Sua mãe se foi. Ela foi baleada esta noite. Ela não resistiu." Marcos não respondeu imediatamente. Então veio um som que Stefan não ouvia desde que seu filho era criança. Um soluço cru e entrecortado que parecia vir de algum lugar profundo e inacessível. O funeral foi realizado em uma tarde de sábado, em uma pequena capela, nos arredores de St. Louis. Emma não era uma mulher religiosa, mas ocasionalmente frequentava os cultos lá com uma amiga, e Stefan achava que ela teria apreciado a simplicidade do lugar. O número de pessoas presentes foi maior do que ele esperava. Colegas do hotel ocupavam as fileiras de trás. Vizinhos da rua deles vieram prestar suas homenagens. Ex-colegas de classe de Marcos apareceram, pessoas que Stefan não via há anos. Eles se aproximaram dele com condolências sussurradas, apertando sua mão, oferecendo palavras que se misturavam em um único murmúrio sem sentido. Marcos ficou ao lado dele durante todo o serviço, silencioso e rígido. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos, mas secos. Ele chorou nos dias seguintes à morte de Emma, mas agora parecia ter se fechado em si mesmo, tornando-se distante e inacessível. Stefan queria consolá-lo, dizer algo que pudesse aliviar o peso que ambos carregavam, mas não tinha palavras. A dor os deixou mudos. O pastor falou sobre a bondade de Emma, sua dedicação ao trabalho, seu amor pela família. Stefan ouvia sem ouvir. Ele olhava para o caixão fechado na frente da capela.
incapaz de conciliar a madeira polida com a mulher que ria de suas piadas e o repreendia por deixar os sapatos no corredor. O detetive Pierce compareceu ao serviço, ficando em pé perto do fundo. Sua presença uma lembrança silenciosa de que a morte de Emma não era simplesmente uma tragédia, mas um crime ainda não resolvido. Após o enterro, Stefan voltou para casa sozinho. Marcus se ofereceu para ficar com ele, mas Stefan insistiu que ele fosse para casa, para seu filho. Jacob precisava do pai, e Stefan precisava de tempo para pensar. A casa parecia diferente agora, vazia e silenciosa demais. A presença de Emma preenchia todos os cômodos, sua voz chamando da cozinha, seus passos na escada, seu hábito de deixar livros abertos na mesa de centro. Agora havia apenas silêncio. 3 dias após o funeral, Stefan recebeu uma ligação do detetive Pierce. O detetive perguntou se poderia passar na casa para discutir a investigação. Stefan concordou e, em 1 hora, Pierce estava sentado na sala de estar, com um caderno aberto no colo. Ele explicou que haviam feito progressos. Um suspeito havia sido identificado através das imagens de vigilância do hotel e de estabelecimentos comerciais próximos. Seu nome era Deshaun Wilson, um homem com um extenso histórico criminal. Ele havia sido preso 2 dias após a morte de Emma, após uma tentativa de roubo no mesmo estacionamento. Stefan ouviu com atenção. Ele perguntou se Wilson havia confessado ter atirado em Emma. Pierce disse que não. Wilson negou o envolvimento na morte dela, embora tivesse admitido os roubos subsequentes. As provas contra ele eram fortes. Imagens de vídeo o colocavam na garagem por volta da hora do tiroteio. Uma arma de fogo foi recuperada quando ele foi preso. Testes balísticos ainda estavam sendo realizados, mas o Ministério Público estava confiante de que tinha provas suficientes para acusá-lo de homicídio doloso. Stefan fez a pergunta que o atormentava desde a noite em que Emma morreu. Por que ela havia sido baleada se nada havia sido levado? Pierce hesitou antes de responder. Ele disse que era possível que Wilson tivesse tentado roubá-la e ela tivesse resistido. Ou talvez ele tivesse se assustado e atirado em pânico. Stefan apontou que a bolsa de Emma havia sido encontrada perto do corpo, intacta. As chaves do carro ainda estavam em sua mão. Não parecia um roubo que deu errado, parecia uma execução. Pierce reconheceu a inconsistência, mas disse que crimes violentos nem sempre seguem padrões lógicos. As pessoas agem de forma irracional, sob pressão. Stefan não discutiu, mas também não aceitou a explicação. Algo na narrativa oficial parecia incompleto, como se peças importantes estivessem sendo ignoradas ou descartadas. Naquela noite, Stefan não conseguiu dormir. Ele sentou-se à mesa da cozinha, olhando para o celular, percorrendo as notícias sobre a morte de Emma. A maioria delas era breve, mencionando seu nome, sua idade e o fato de que ela havia sido morta em um estacionamento no centro da cidade. Um artigo incluía uma declaração do hotel, expressando condolências e enfatizando seu compromisso com a segurança dos hóspedes e funcionários. Outro mencionava a prisão de Deshaun Wilson e o descrevia como um reincidente com histórico de crimes violentos. Mas nenhum dos artigos abordava a questão que consumia Stefan. Por que Emma? Ela trabalhava naquele hotel há 20 anos. Ela conhecia as rotinas, os protocolos de segurança, os caminhos mais seguros até seu carro. Ela não era descuidada, ela não era imprudente. Então, por que ela havia sido alvo? Stefan abriu seu laptop e começou a procurar mais informações. Ele encontrou registros judiciais, relatórios policiais e reportagens sobre incidentes anteriores envolvendo Wilson. Ele leu sobre roubos, agressões e violações da liberdade condicional.
Mas nada explicava por que um homem que passou anos cometendo crimes oportunistas, de repente, atirou em uma mulher sem roubar nada dela. Ao amanhecer, Stefan tomou uma decisão. Ele não esperaria que a polícia lhe desse respostas. Ele mesmo as encontraria. Stefan começou visitando o estacionamento onde Emma havia morrido. Ele foi numa terça-feira de manhã, durante o horário comercial, quando o local estava cheio de hóspedes do hotel e participantes da conferência. Câmeras de segurança estavam instaladas em todas as entradas e saídas, suas lentes escuras rastreando os movimentos em todo o prédio. Stefan caminhou lentamente por cada andar, procurando o local onde sua esposa havia dado seu último suspiro. Ele o encontrou no 5º andar, perto do canto noroeste. Não havia memorial, nem flores, nem indícios de que algo incomum tivesse acontecido ali. Apenas uma vaga vazia, com manchas de óleo no concreto e marcas de pneus levando até a rampa de saída. Stefan ficou parado naquele local por quase 1 hora, tentando reconstruir a sequência dos eventos. Emma teria estacionado ali depois de chegar para o seu turno. Ela teria caminhado até o elevador, descido até o saguão, trabalhado o seu turno e depois voltado pelo mesmo caminho. Rotina, familiar, seguro. Mas naquela noite em particular, alguém estava esperando, ou talvez a tivesse seguido. Stefan examinou a área ao redor, observando a posição das câmeras de segurança, as linhas de visão das escadas, a distância até a cabine de emergência mais próxima. Tudo no projeto da garagem sugeria visibilidade e segurança. Então, como o atirador se aproximou sem ser parado? Stefan pediu para falar com o gerente de segurança do hotel, um homem chamado Gerald Price, que trabalhava no Marriott há 15 anos. Price foi compreensivo, mas cauteloso. Ele explicou que o hotel havia cooperado totalmente com a investigação policial, fornecendo todas as imagens de vigilância e registros de acesso. Ele não podia compartilhar detalhes específicos com Stefan, pois o caso ainda estava em andamento, mas garantiu que os protocolos de segurança haviam sido seguidos corretamente na noite da morte de Emma. Stefan pressionou-o. Havia alguma atividade suspeita relatada nos dias que antecederam o tiroteio? Price hesitou antes de responder. Havia reclamações de hóspedes sobre indivíduos vagando pela garagem, pessoas que não pareciam ser clientes do hotel. A segurança aumentou as patrulhas em resposta, mas a garagem era acessível ao público e era difícil restringir o acesso sem atrapalhar os negócios legítimos. Stefan perguntou se Emma alguma vez havia relatado sentir-se insegura. Price verificou seus registros e disse que não. Emma nunca havia feito uma reclamação ou expressado preocupação com seu trajeto. Ela estava, segundo todos os relatos, confortável com o ambiente. Stefan agradeceu e saiu, mas a conversa levantou mais perguntas do que respostas. Se Emma se sentia segura, por que ela foi morta? Na semana seguinte, Stefan entrou em contato com vários colegas de trabalho de Emma. A maioria relutou em falar com ele, alegando respeito pela investigação em andamento ou desconforto em discutir eventos tão dolorosos. Mas alguns concordaram em se encontrar com ele em particular. Uma mulher, uma coordenadora de banquetes chamada Lisa Chen, disse a Stefan que Emma parecia distraída nos dias que antecederam sua morte. Ela estava mais quieta do que o normal, menos envolvida em conversas casuais. Quando Lisa perguntou se estava tudo bem, Emma sorriu e disse que estava apenas cansada. Outro colega de trabalho, um garçom chamado Thomas Garrett, mencionou algo que chamou a atenção de Stefan. Ele disse que Emma havia recebido um telefonema durante seu turno 2 dias antes de ser morta. Ela se afastou para atender e, quando voltou, parecia chateada. Thomas perguntou se ela precisava de alguma coisa, mas Emma acenou para ele, dizendo que era um assunto pessoal. Stefan perguntou se Thomas sabia quem havia ligado. Ele não sabia.
Stefan entrou em contato com a polícia e perguntou ao detetive Pierce se eles haviam examinado os registros telefônicos de Emma. Pierce confirmou que sim. Não havia chamadas ou mensagens que parecessem suspeitas. A maioria era comunicação rotineira com Stefan, Marcus ou colegas de trabalho. Não havia nada que sugerisse uma ameaça ou indicasse que ela estava sendo alvo de algo, mas Stefan não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Ele obteve uma cópia da conta telefônica de Emma através da conta compartilhada e começou a analisá-la ele mesmo. A maioria dos números era familiar, mas havia um que ele não reconhecia. Um número local que havia ligado para Emma 3 vezes na semana anterior à sua morte. As ligações foram breves, cada uma com duração inferior a 2 minutos. Stefan discou o número. Ele tocou 4 vezes antes de ir para uma caixa postal genérica. Ele deixou uma mensagem, identificando-se e pedindo que retornassem a ligação. Ninguém respondeu. Stefan ampliou sua pesquisa. Ele visitou a Biblioteca Pública de St. Louis e solicitou acesso aos arquivos de jornais, procurando por quaisquer incidentes na área central da cidade que pudessem estar relacionados à morte de Emma. Ele encontrou relatos dos assaltos mencionados pelo detetive Pierce, ataques a pessoas que saíam do trabalho tarde da noite. Mas as descrições não correspondiam ao que havia acontecido com Emma. As vítimas dos assaltos foram ameaçadas, forçadas a entregar objetos de valor e, em seguida, deixadas ilesas. Emma foi baleada sem aviso prévio. Seus pertences não foram tocados. A inconsistência incomodava Stefan. Ele criou uma linha do tempo, mapeando todos os incidentes relatados na garagem nos últimos 6 meses. Ele anotou datas, horários, descrições das vítimas e resultados. Um padrão começou a surgir, mas não era o padrão que a polícia havia descrito. Todos os roubos ocorreram entre 10 da noite e 2 da manhã. Emma foi morta pouco depois das 7, durante um período em que o estacionamento ainda estava relativamente movimentado. Stefan levou suas descobertas ao detetive Pierce. O detetive ouviu educadamente, mas não pareceu convencido. Ele explicou que os criminosos nem sempre seguem padrões previsíveis. O comportamento de Wilson poderia ter se intensificado. Ou talvez Emma simplesmente estivesse no lugar errado, na hora errada. Stefan argumentou que as evidências não sustentavam essa conclusão. Pierce ficou na defensiva, lembrando a Stefan que se tratava de uma investigação em andamento e que a interferência de civis poderia comprometer o caso. Stefan saiu da reunião frustrado, mas não desanimado. Se a polícia não investigasse as inconsistências, ele o faria. Ele devia isso a Emma, ele devia isso a si mesmo, porque em algum lugar por trás da versão oficial havia uma verdade que ninguém parecia disposto a descobrir. A investigação de Stefan tomou um rumo mais sombrio quando ele descobriu algo que a polícia não havia mencionado. Ao revisar as notícias locais do mês anterior à morte de Emma, ele encontrou um artigo sobre uma placa de rua que havia sido vandalizada perto do bairro deles. A placa, que marcava o cruzamento da 305ª com a Braden, havia sido removida do poste. A polícia registrou um boletim de ocorrência, mas classificou o caso como vandalismo menor. O incidente ocorreu no mesmo dia em que Emma morreu. Stefan dirigiu até o cruzamento. A placa havia sido substituída, aparafusada com segurança em um novo poste. Ele caminhou pelos quarteirões ao redor, tentando entender por que alguém teria como alvo aquele marcador específico. A área era residencial, tranquila, sem nada que sugerisse atividade criminosa. Mas enquanto estava ali, algo lhe ocorreu. O cruzamento ficava a menos de 1 quilômetro de sua casa. E Emma passava por ele todas as manhãs a caminho do trabalho. Ele voltou para casa e vasculhou os pertences de Emma, procurando qualquer coisa que pudesse explicar a conexão.
Na gaveta da mesa dela, ele encontrou um pequeno caderno que ela usava para anotar recados e compromissos. A maioria das anotações era mundana, listas de compras e consultas médicas. Mas havia uma anotação, datada de uma semana antes de sua morte, que chamou sua atenção. Era um número de telefone, escrito com a caligrafia cuidadosa de Emma, seguido por uma única palavra: Crime Stoppers. As mãos de Stefan tremiam enquanto ele olhava para a página. Crime Stoppers era uma linha anônima usada para denunciar crimes. Por que Emma havia entrado em contato com eles? Ele ligou para o número e explicou quem era. A operadora foi compreensiva, mas firme. Eles não podiam divulgar informações sobre denúncias ou quem ligava. Era contra a política. Stefan argumentou que sua esposa estava morta e que o que quer que ela tivesse denunciado poderia estar relacionado ao seu assassinato. A operadora se desculpou, mas repetiu que as informações eram confidenciais. Frustrado, Stefan entrou em contato com o detetive Pierce novamente. Ele explicou o que havia descoberto e perguntou se a polícia havia analisado o contato de Emma com o Crime Stoppers. Pierce pareceu surpreso. Ele disse que iria investigar e ligaria de volta para Stefan. 3 dias se passaram sem resposta. Stefan decidiu visitar Marcus. Seu filho morava em um apartamento modesto em East St. Louis, no 3º andar de um prédio sem elevador, com pintura descascada e corredores estreitos. Quando Stefan chegou, Marcus parecia exausto. Ele estava trabalhando muitas horas, tentando se distrair da dor. E isso era visível nas olheiras e na perda de peso. Eles se sentaram juntos na pequena sala de estar enquanto Jacob brincava com carrinhos de brinquedo no chão. Stefan explicou o que havia descoberto, as inconsistências na narrativa da polícia, o número de telefone desconhecido, a conexão com o Crime Stoppers. Marcus ouviu em silêncio, com uma expressão indecifrável. Quando Stefan terminou, Marcus fez uma única pergunta: "Você acha que alguém a matou de propósito?" Stefan não respondeu imediatamente. Ele vinha evitando essa possibilidade, agarrando-se à esperança de que a morte de Emma tivesse sido aleatória, um terrível acidente circunstancial. Mas as evidências apontavam para outra direção. "Sim", ele disse finalmente. "Acho que alguém queria que ela morresse." Marcus levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua abaixo. Ele contou a Stefan que Emma havia ligado para ele 2 semanas antes de morrer. Ela parecia preocupada, perguntando se ele havia notado alguém seguindo-o ou vigiando seu apartamento. Marcus descartou isso como paranoia, presumindo que ela estivesse estressada com o trabalho. Mas agora ele se perguntava se ela sabia de algo, se estava tentando protegê-lo. Stefan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele perguntou o que mais Emma havia dito. Marcus explicou que ela havia mencionado ter visto o mesmo carro estacionado perto da casa deles em várias ocasiões, um sedã escuro com vidros escuros. Ela havia anotado o número da placa, mas disse a Marcus para não se preocupar, que provavelmente estava imaginando coisas. Marcus havia esquecido isso até agora. Stefan perguntou se Marcus ainda tinha o número da placa. Marcus balançou a cabeça. Emma havia guardado a anotação. Stefan voltou para casa imediatamente e procurou em todas as gavetas, todos os arquivos, todos os bolsos de todos os casacos que Emma possuía. Ele encontrou o bilhete enfiado dentro de um livro de receitas na cozinha, um lugar onde Emma costumava esconder coisas que não queria que Stefan jogasse fora acidentalmente. O número da placa estava escrito com tinta azul, claro e preciso. Stefan fotografou o bilhete e o enviou ao detetive Pierce com uma mensagem exigindo respostas. Desta vez, Pierce ligou de volta em menos de 1 hora. Seu tom estava diferente, urgente e preocupado. Ele perguntou a Stefan onde ele havia encontrado o bilhete e se havia compartilhado com mais alguém. Stefan disse que não. Pierce disse para ele ficar em casa, trancar as portas e esperar. Policiais estavam sendo enviados ao seu endereço.
Stefan perguntou por quê. Pierce hesitou antes de responder. A placa pertencia a um veículo registrado em nome de um homem chamado Calvin Torres, um conhecido associado ao crime organizado em East St. Louis. Torres estava sendo investigado por extorsão e intimidação de testemunhas. Se Emma estivesse observando-o, ou se tivesse relatado algo sobre suas atividades, ela poderia ter sido alvo. Stefan sentiu a sala girar ao seu redor. Ele perguntou se a polícia sabia dessa conexão. Pierce admitiu que não. A denúncia do Crime Stoppers havia sido registrada sob um número de caso diferente e não havia sido cruzada com o homicídio de Emma. Foi um descuido, do qual Pierce claramente se arrependeu. Mas a revelação veio tarde demais. Porque naquele momento, Stefan ouviu um carro entrando em sua garagem. Stefan foi até a janela e abriu um pouco a cortina. O carro em sua garagem não era o sedã escuro que Emma havia descrito. Era um carro da polícia. 2 policiais saíram, com expressões sérias, mas não alarmadas. Stefan exalou lentamente, percebendo que estava prendendo a respiração. Ele destrancou a porta e os deixou entrar. Os policiais se apresentaram e explicaram que o detetive Pierce havia solicitado que eles mantivessem uma presença na casa de Stefan até novo aviso. Eles perguntaram se ele havia notado algo incomum na vizinhança nos últimos dias. Stefan contou a eles sobre o carro que Emma havia visto, a placa, a conexão com o Crime Stoppers. Os policiais tomaram notas e transmitiram as informações por rádio ao seu despachante. Uma das policiais, uma mulher na casa dos 30 com olhos perspicazes, perguntou diretamente a Stefan se ele havia contado a alguém sobre suas descobertas. Stefan mencionou Marcos, mas ninguém além da família. Ela assentiu e aconselhou-o a manter as coisas assim. Se Calvin Torres estivesse envolvido, qualquer divulgação pública poderia agravar a situação. Stefan entendeu a implicação. Ele havia se tornado um alvo por fazer perguntas. O detetive Pierce chegou 1 hora depois. Ele sentou-se à frente de Stefan na sala de estar, com uma expressão séria. Ele explicou que a denúncia de Emma ao Crime Stoppers era sobre suspeitas de extorsão em East St. Louis. Ela havia testemunhado um confronto entre Torres e um empresário local perto do apartamento de Marcos. Ela não se identificou na denúncia, mas forneceu informações detalhadas sobre o encontro, incluindo a placa do veículo de Torres e a hora e o local do incidente. Stefan perguntou por que Torres saberia que tinha sido Emma quem o denunciou. Pierce disse que ainda estavam investigando, mas era possível que Torres tivesse conexões dentro da comunidade que tivessem visto Emma na área naquele dia. Ou talvez ele tivesse acesso a informações que deveriam ter sido protegidas. De qualquer forma, Emma havia se tornado um risco. Pierce confirmou que Deshaun Wilson havia sido acusado do assassinato de Emma, e as provas contra ele eram substanciais. Mas Pierce agora acreditava que Wilson havia sido contratado para cometer o assassinato. Os antecedentes criminais de Wilson incluíam associações com indivíduos ligados a Torres. A narrativa do roubo havia sido um disfarce, uma maneira de fazer a morte de Emma parecer aleatória. Mas os detalhes nunca se encaixaram perfeitamente, e a investigação de Stefan expôs as falhas nessa história. Stefan perguntou o que aconteceria a seguir. Pierce disse que estavam montando um caso contra Torres, mas que isso levaria tempo. Casos de intimidação de testemunhas eram difíceis de provar, e Torres tinha recursos para se defender. Enquanto isso, Stefan precisava ter cuidado. Ele não deveria discutir o caso publicamente. Não deveria visitar lugares ligados a Torres e deveria considerar ficar com a família até que a situação fosse resolvida. Stefan recusou. Ele não se esconderia em sua própria casa. Ele não deixaria o medo ditar sua vida da mesma forma que havia sido imposto a Emma. Pierce não discutiu, mas a preocupação em seus olhos era inconfundível.
Nas semanas seguintes, Stefan continuou sua rotina. Ele ia trabalhar, cuidava da casa, visitava Marcus e Jacob. Mas agora ele carregava uma consciência, uma vigilância constante que o exaustava. Ele verificava o espelho retrovisor obsessivamente. Ele variava seus trajetos para casa. Ele instalou fechaduras adicionais nas portas. Os policiais posicionados do lado de fora de sua casa acabaram indo embora, transferidos para outras funções, já que a ameaça imediata parecia diminuir. 2 meses após a morte de Emma, Stefan recebeu uma ligação do Ministério Público. Eles estavam avançando com as acusações contra Calvin Torres por conspiração para cometer homicídio e intimidação de testemunhas. O caso era forte, baseado em registros financeiros, registros telefônicos e depoimento de Wilson, que concordou em cooperar em troca de uma redução da pena. Stefan foi questionado se estaria disposto a testemunhar sobre a denúncia de Emma ao Crime Stoppers e a vigilância que ela havia realizado. Ele concordou sem hesitar. Em uma quinta-feira à noite, no início de agosto, Stefan saiu do trabalho mais tarde do que o habitual. Havia um problema com o sistema de ar-condicionado do centro de convenções e ele ficou para supervisionar os reparos. Eram quase 9 horas quando ele finalmente caminhou até seu carro no estacionamento dos funcionários. O sol havia se posto e o estacionamento estava mal iluminado, com sombras se acumulando entre as fileiras de veículos. Ele não viu o homem se aproximando por trás. Ele sentiu apenas um impacto repentino e forte na nuca e, em seguida, o chão se aproximando dele. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Sua visão ficou embaçada e ele sentiu gosto de sangue na boca. Ele ouviu passos rápidos se afastando e, em seguida, o som de um motor ligando em algum lugar distante. Stefan foi encontrado 20 minutos depois por um segurança que fazia a ronda. Uma ambulância foi chamada, mas quando chegou, Stefan já havia perdido a consciência. Ele foi transportado para o hospital com uma fratura grave no crânio e hemorragia interna. Os médicos trabalharam durante toda a noite para estabilizá-lo, mas os danos eram extensos. Marcus foi chamado e chegou ao hospital pouco antes do amanhecer, com o rosto pálido e abatido. Stefan Hoffman morreu às 6h15 da manhã, cercado por máquinas e estranhos. Ele tinha 54 anos. A investigação sobre sua morte não revelou suspeitos claros, imagens de vigilância ou testemunhas que pudessem identificar seu agressor. O detetive Pierce suspeitava que Torres tivesse ordenado o ataque, mas não havia provas para sustentar a teoria. O caso permaneceu aberto, sem solução, arquivado junto com o assassinato de sua esposa, como mais uma tragédia em uma cidade cansada da violência. Marcus enterrou seu pai ao lado de sua mãe, no mesmo pequeno cemitério, nos arredores de St. Louis. O serviço foi tranquilo, com menos pessoas do que o funeral de Emma. A dor havia esgotado a capacidade de simpatia da comunidade. Marcus ficou sozinho ao lado do túmulo, segurando a mão de Jacob, olhando para as 2 lápides que agora marcavam o fim de sua família. Calvin Torres acabou sendo condenado por acusações não relacionadas e sentenciado a 15 anos em uma prisão federal. Deshaun Wilson se declarou culpado de homicídio doloso e recebeu uma sentença de 25 anos. Mas ninguém jamais foi acusado pela morte de Stefan Hoffman. A verdade que ele buscava, a justiça pela qual lutava, permaneceram incompletas, enterradas com ele ao lado de sua esposa. E Marcus ficou sozinho, criando seu filho, carregando o peso de 2 assassinatos não resolvidos, e a consciência de que, às vezes, buscar a verdade custa tudo.